prepare-se, porque hoje você vai fazer uma viagem de volta, explorando a verdadeira história do Brasil, da nossa bandeira, com novas evidências da presença de povos antiquíssimos em solo brasileiro. Conforme eu mostrei aqui no canal Além da Nuvem, essa bandeira ou símbolo, que é um mosaico que foi encontrado na antiga Cartago no mar Mediterrâneo, atual território da Tunísia, tem cerca de 1500 anos e é muito parecida, conforme podemos ver, com a bandeira do Brasil. E vimos também que esse povo dos cartagineses eram exatamente os fenícios, só que em um período posterior, que se estabeleceram na nova cidade, que é o que significa Cartago. Hoje Cartago está na Tunísia, e onde esse mosaico foi encontrado é esse local aqui, que tem essa série de símbolos e cujo complexo chama-se Mosaico do Cavalo, pois tem diversos símbolos e algumas imagens de homens cavalgando e fundando cidades, possivelmente registrando essas cidades com símbolos ou emblemas, brasões, levando em conta que os fenícios fundaram cidades por toda a costa do Mediterrâneo e do Velho Mundo, aquela região ao redor do Mediterrâneo, Europa, Oriente Médio e África, norte da África principalmente. Mas essa bandeira, a bandeira igual à bandeira do Brasil, ela estava separada do mosaico. Ela não estava junto. Ela era uma bandeira maior e fora do tabuleiro onde estavam todas as outras. Se de fato essas figuras geométricas significam emblemas, então essa bandeira do Brasil significa de fato uma terra muito distante, uma terra separada. E nós sabemos que a antiga Ilha Brasil já era conhecida dos celtas e outros povos que a descreveram em mapas antigos antes mesmo da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. As Grandes Ilhas, como eram chamadas as grandes massas de terra separadas e muito distantes, que hoje formam a América, ou melhor, as Américas. Conforme escreveu o patrono da Academia Cearense de Letras e filólogo, um pesquisador de línguas antigas, Raimundo Ulisses Penaforte, que nós mostramos em detalhes no curso A Verdadeira História do Brasil, do Instituto Licentia. Vamos ver um trecho. A verdadeira história do Brasil. Você conhece a verdadeira história do país que você vive? Eis o que escrevemos na Tula, revista científica da Arcádia Americana, em 3 de fevereiro de 1896, a propósito da origem do termo América, estudando na língua a palavra tupi e América ou América, vejo que este nome é composto totalmente de radicais gregos. O nosso vocábulo América, que por concordância aliterativa e por meio de aferese originou-se do verbo tupi, camérica, que significa não só amassar, mas também itar, dividir, separar, etc. Veio do vocábulo grego amerogaia, nome composto de miero, meiro, separar, dividir, tocar, e gaia, terra, com a partícula augmentativa a, que faz por aglutinação, ameirogaia, por alteração exegética, semiótica ou latente, amerógia, amériga ou América, significando terra muito remota, separada do Velho Mundo, onde não se podia tocar, pisar ou atingir, ou então de Amírios ou Mirion, muito, e de Geo, Gaia ou terra, que quer dizer terra muito grande, muito distante, separada, enfim. Significa de fato uma terra separada e muito grande, pelo menos maior do que aquelas representadas por esses símbolos menores,
E a posição da bandeira do Brasil em relação ao mar Mediterrâneo está apontada na direção certa, neste mapa. O Brasil está a oeste em relação aos demais símbolos, assim como é o Brasil e a América em relação aos países da costa do Mediterrâneo, especialmente os da costa do norte da África ou do Oriente Médio, como é o caso dos antigos fenícios e seus descendentes de Cartago. E sobre a suposta bandeira do Brasil, fenícia, e aquele formato tradicional que todos nós conhecemos, com um retângulo, um losango e um círculo, restava saber se havia na iconografia fenícia um símbolo igual ou parecido com esse. E, para nossa agradável surpresa, uma inscrita aqui do canal Além da Nuvem entrou em contato com nossa equipe e nos enviou prints de um livro que ela tinha e que mostrava exatamente o mesmo formato nesta coluna funerária, um tipo de estela fenícia, que está na página 225 do livro La Civilisation Phénicienne, do Dr. Georges Contenot, um arqueólogo e historiador especialista no Oriente Próximo, a região dos fenícios. E como você pode ver, na capa do livro já tem o losango e o círculo, que era um símbolo tradicional da civilização dos fenícios, a ponto desse especialista que escreveu o livro, traduzido como A Civilização Fenícia, colocar na capa do livro justamente este símbolo, que está bem no meio da bandeira do Brasil. Muita gente pensa que a bandeira da República, essa que estamos vendo, foi inspirada na bandeira do Império, que é essa que estamos vendo agora. E isso é verdade. Porém, tem um detalhe muito importante. Sabemos que quem instituiu a bandeira do Império foram Dom Pedro I e José Bonifácio, mas não foram eles que criaram. Quem criou a primeira bandeira do Brasil Império foi o francês Jean-Baptiste Debré, que se inspirou assumidamente em bandeiras militares da Revolução Francesa e da Era Napoleônica para criar o estandarte, já que o elemento do losango se popularizou entre os franceses depois da queda da Bastilha. Em geral, as bandeiras revolucionárias francesas apresentavam um losango branco rodeado de triângulos azuis e vermelhos alternados. Aqui, por exemplo, nós vemos o losango na bandeira do 1º Regimento da Guarda Imperial Napoleônica. E aqui a bandeira da Guarda de Honra de Napoleão. Vale citar que Jean-Baptiste Debré era o principal pintor do estilo arcadismo, cujo maior mecena, o patrocinador desse estilo de arte, foi justamente Napoleão Bonaparte. Jean-Baptiste Debré foi um maçom de mão direita e um dos 15 membros fundadores de uma loja ultramonarquista chamada Bouclier d'Honneur, que significa escudo de honra, e foi a primeira a instituir e praticar o rito escocês antigo e aceito nas terras brasileiras. Outro detalhe é que Jean-Baptiste Debré pintou Régulus voltando para Cartago. Olha que interessante, essa foi uma das obras de maior destaque em sua vida, o que mostra que ele conhecia, ou pelo menos se interessava, pela cultura cartaginesa, ou seja, fenícia. E não é segredo para ninguém que os maçons guardavam segredos e conhecimentos simbólicos das culturas antigas, especialmente egípcias, mesopotâmicas e cananitas. Logo, seria perfeitamente possível e plausível que Jean-Baptiste Debré, que foi não apenas um pintor, mas o maior de todos os nomes, o principal do arcadismo, escolhido a dedo por José Bonifácio, tenha sim baseado a bandeira do Brasil em simbologias antigas que ele conhecia da antiga Cartago e dos fenícios, os habitantes da antiga Canaã, que foram, como sabemos, os grandes navegadores da antiguidade.
Lembra do Raimundo Ulisses de Penaforte? Aquele que falou sobre a Merogaia do Novo Mundo como sendo, na verdade, o Velho Mundo? Ele também acreditava que os fenícios chegaram ao Brasil, e isso não o impediu de ser um dos patronos da Academia Cearense de Letras. Só para constar. E você, o que pensa disso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal Além da Nuvem e ativar o sino, marcando em receber todas as notificações. E venha para o Instituto Licentia. Inscreva-se nos cursos A Outra História do Mundo, A Verdadeira História do Brasil. Lembrando que nós temos os pacotes Ouro, Prata e Bronze, que dão descontos consideráveis. E além dos pacotes Ouro, Prata e Bronze, tem também o pacote Licenciado Ad Eternum, total e vitalício, para você acessar os cursos do Instituto Licentia Ad Eternum, ou seja, de forma vitalícia. Acesse agora institutolicentia.com.